E hoje a gente está recebendo uma psicóloga e especialista em RH que vai dar dicas importantes aqui no Tudo a Ver. Quero agradecer você por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, muito obrigada. E é um assunto que chama muita atenção porque as pessoas nem sempre sabem como se preparar. Então a gente vai começar da estaca zero, saber como elaborar um currículo, o que fazer nesse momento. É isso aí, Milena. Primeiro, né, o candidato ele precisa entender que o currículo dele é o cartão de visita, certo? Então ele tem que impressionar o recrutador. Através de quê? Através do currículo dele, né? Então é importantíssimo esse currículo, né, estar alinhado, né, e estar em perfeitas condições. Então, como montar um currículo? Primeiro, os dados pessoais, né, nome completo, endereço, telefone, e-mail, então sempre está bem atualizado isso. Depois o objetivo. Qual é o seu objetivo, né, dentro dessa empresa? Né, atuar em qual área? Após a experiência profissional, né? Então as experiências, ela tem que ser em ordem cronológica inversa. Como que é a ordem cronológica inversa? Da atual até a mais antiga, certo? E aí, nessas experiências, você precisa colocar o período, né, que você ficou, a função, né, e detalhar um pouco melhor sobre as suas atividades. Certo? Após a formação acadêmica. Qual é a sua formação acadêmica? Põe lá no seu currículo também. Habilidades, né, as suas habilidades, habilidades comportamentais, habilidades técnicas, né, certificados. É importante também colocar certificados, cursos. Então aí está o seu currículo montado. Maravilha, você falou sobre formação né, do estudo, né? Então, se você tem um nível superior ou um curso profissionalizante, por isso que é tão importante as pessoas se especializarem em alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Sim, então assim, estudar, né? Manter o seu currículo atualizado, colocar lá os seus certificados, colocar todas as informações para que o recrutador, né, queira te chamar para conhecer um pouquinho melhor. Agora, nessas empresas que recebem milhares de currículos, né, você como especialista em RH, qual é o diferencial? O que faz você se interessar mais por um candidato? Precisa ler aquele currículo, né? Então é necessário ler todos aqueles currículos. Então é importante a ferramenta da empresa ter lá, né, a parte do objetivo daquele candidato. Então eu tenho 10 mil currículos, vamos dizer assim, né? Estou com uma vaga em aberto para motorista, né? Então preciso ver quantos motoristas cadastrar. Já reduz e aí eu consigo, né, fazer a leitura daquele currículo. Ou seja, vai fazendo uma peneira, né? Isso aí. Agora, uma dúvida que é muito comum. A experiência conta? Porque tem muita gente tentando também o primeiro emprego. Eu sabia que essa pergunta iria chegar. Então, depende muito da empresa, né? Se é uma empresa de grande porte, que tem vários colaboradores, né? Eu vou ter capital humano, pessoas, né, para treinar quem está chegando. Agora, se for uma empresa de pequeno porte, eu tenho 3, 4 colaboradores, né? Como que eu vou retirar uma pessoa, né, para treinar? É possível? É possível, mas eu vou perder um pouco mais de tempo. Agora, se eu tenho vários colaboradores, sem problema nenhum. Perfeito. Agora vamos analisar aqui. O currículo está pronto, ela já ensinou como preparar esse currículo. E como você se prepara para a entrevista de emprego? O que é fundamental? Estudar a empresa. Você colocou o seu currículo, você foi chamado para a entrevista, então estude a empresa, né? Primeiro ponto é você estudar a empresa. Correção do currículo sempre, ver se os dados estão atualizados, né? E aí... Ser pontual também, né? Da primeira entrevista, imagina, primeiro contato não dá para chegar atrasado. Não dá de forma alguma. Tem que estudar, né? Tem que ser pontual, tem que conferir lá o endereço. Então, é isso que conta. Agora, se a pessoa vai de bermuda para a primeira entrevista de emprego,
E aí? Não é legal. Uma mancada, né? Não é legal. O investimento é muito importante. Tá? Investimento é extremamente importante. Além de estudar a empresa, para você passar pelo processo seletivo, você estuda a empresa também para saber como é o vestimento daqueles colaboradores. Se é uma empresa mais formal, é uma empresa mais informal, né? Mas nunca ir de bermuda, calça rasgada, roupa estampada demais, decotes, roupas justas, né? Cabelos desalinhados, barbas não aparadas, não feitas. Então essas são umas dicas aí importantes. Porque a primeira impressão que fica, não tem jeito, não tem jeito. Agora, nesse bate-papo durante a entrevista, o que o empregador avalia ali? No comportamento, na oratória daquele candidato? A comunicação tem que ser clara, né? E comportamento também, né? Como que essa pessoa precisa estar à vontade, mas tem que ter cuidado para não estar à vontade demais, né? Então, o perfil comportamental é importantíssimo, né? A parte técnica a gente adquire com o tempo. É o que eu sempre falo nas entrevistas ou na empresa na qual eu trabalho. Então, a parte técnica a gente consegue adquirir. Por isso a gente consegue também contratar, né, pessoas sem experiência. Agora, o perfil comportamental, esse, né, é o que mais, como que eu posso dizer? Conta, né? Também. É o que mais conta. Até porque a linguagem corporal, ela diz muito sobre a autoconfiança da pessoa. Da mesma forma como em excesso acaba transmitindo aquele ar de que a pessoa, ela tá levando muito na descontração, né? E talvez não esteja levando tão a sério. Se a pessoa ficar muito retraída, já transmite um nervosismo, né? Você não consegue avaliar tão bem, né, aquele candidato, então também acaba prejudicando. A linguagem corporal e a linguagem oral, né? Nada de gírias, palavrões, né? Isso daí é para tirar do vocabulário. Aí já não dá mais. Aí já não tem como mais, né? É importante, né, você manter a sua postura, não só durante o processo seletivo, né, durante a entrevista, mas após também. Porque muitas vezes não é só uma etapa de entrevista. Tem também quando você vai entregar os documentos, né? Então, o emprego já é meu, já estou indo entregar os documentos, mas como vai ser o seu comportamento naquele momento? Não tem que ser avaliado, você tem que se autoavaliar. E eu estou falando de se autoavaliar, né? Eu sempre falo também uma outra coisa. Você precisa, né, fazer uma autoanálise e pensar: eu sou o funcionário que gostaria de ter dentro da minha empresa? Né? Sempre faça essa pergunta. O meu comportamento está sendo adequado? Então essa é uma dica importante. Perfeito. Agora, se a pessoa não passa na entrevista do emprego assim, não tem que desistir, não tem que desanimar. Acho que tem que levar tudo como uma experiência também. Sim, com certeza. Talvez naquele momento ele não estava bem, né? Não foi tão bem, não conseguiu se expressar tão bem. Ou, né, existe uma triagem também ali, né? Outra pessoa se sobressaiu um pouco melhor do que ele. Muitas vezes essas pessoas ficam de stand-by, né, que a gente costuma dizer. Ficam de stand-by e depois a gente chama para uma outra oportunidade. Perfeito. Uma dúvida muito comum é a respeito das redes sociais. A gente estava falando sobre isso. As redes sociais hoje em dia, elas podem ajudar e também atrapalhar quem deseja ingressar no mercado de trabalho, quem deseja ser empregado. Não é verdade? As empresas estão cada vez mais de olho. Bastante, né? Ter cuidado com a rede social, porque ela ajuda, como você falou, e atrapalha também. Se eu falo mal de uma empresa anterior, né, que eu trabalhei numa rede social, o que me garante que eu não vou falar também nessa que eu estou procurando entrar, procurando trabalhar. E a vida da pessoa também passa a ser de interesse da empresa, né? Quando você representa o nome de uma empresa, não é verdade? Sim, tem que ter cuidado. Até mesmo para quem já é um colaborador, para quem já está empregado, hoje a pessoa precisa ter uma conduta na rede social que não vá trazer consequências. Eu acho que é para tudo, né? É para tudo. Acho que para tudo, não só para as empresas, mas para a nossa vida pessoal também. Tem que ter cuidado com as redes sociais. A gente tem a tecnologia, os avanços das redes sociais e algumas ferramentas, como o LinkedIn, que hoje acaba captando também, né? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Nem todas as empresas optam por selecionar ou captar os profissionais pelo LinkedIn,
mas de uma certa forma serve como um network ali desses profissionais, uma troca também de figurinhas. Qual é a sua opinião? O LinkedIn é uma ferramenta boa, mas existem muitas empresas que elas têm as ferramentas próprias, né? Através dos sites das próprias empresas você consegue cadastrar o seu currículo. E aí fica também uma ferramenta mais fácil para o recrutador, através, né, do link dessas empresas, fazer a triagem desse currículo. Não que o LinkedIn não seja importante, é importantíssimo, mas muitas empresas têm a sua ferramenta própria. Qual é a sua maior dificuldade hoje, né, nesse setor de RH? Você acredita que uma das nossas grandes dificuldades é conseguir se comunicar com o candidato? Sério? Porque eles deixam o contato e é difícil conseguir atender. Atender. Nossa, é impressionante. Então, assim, é uma grande dificuldade. Às vezes a gente separa 10, 20 currículos para entrar em contato, mas consegue falar com 3, 4 pessoas. Então, assim, por isso que eu falo, é importantíssimo ter, né, o seu contato pessoal lá atualizado, e se você, né, pôs o seu currículo para ser analisado, fiquem atentos às ligações, e-mails, e é isso aí. O que a gente observa hoje em dia é que as pessoas usam tanto o WhatsApp, o aplicativo de mensagens, as pessoas não querem mais atender telefone. Nós tivemos que recorrer a esse meio. Algumas vezes sim, né? Só que infelizmente ainda tem pessoas que não retornam. E não sabem também utilizar, né? Por mais que pareça estranho, mas tem pessoas que ainda não têm o WhatsApp, né? Sim. O aparelho ainda não tem essa ferramenta. Então a gente entra em contato por ligação, se não conseguir, via o WhatsApp. Então, se você está aí em busca de um emprego, olha, não perde essa dica. Se preparou, entregou lá o currículo, fez a entrevista, tem que ficar guardando o contato, a empresa dá o retorno, né? Seja de forma positiva ou negativa, a empresa sempre dá o retorno. Isso, sempre dá um retorno, né? Ou via e-mail, ou via telefone, mas fique de olho, né? Agora, qual é a principal dica que você daria para quem está assistindo a gente agora e que tem esse sonho de ter uma oportunidade de trabalhar, talvez a pessoa não esteja tão confiante? Se atualizem, né? Não deixe de procurar, a oportunidade pode surgir, e quando surgir, né, estejam preparados, né? Então estejam sempre preparados, né? Fique de olho nas ligações, fique de olho nas ligações, e é isso.